Após ficar preso em um loop temporal, um soldado altamente treinado terá que enfrentar vários mercenários para salvar não apenas sua família, mas também o mundo. Fala galera, hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar a história de Mate ou Morra, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Após uma noite de muita curtição, Roy Pulver acorda sendo atacado por um assassino, mas o cara mostra que é casca grossa e luta com ele ao mesmo tempo em que se veste e bebe um cafezinho. E aí quando está totalmente vestido é fim de jogo e o invasor é apagado. E aparentemente isso acontece todo dia, já que o cara está em um loop temporal e sabe tudo o que vai acontecer e quando. Tanto que é assim que o assassino se levanta mais uma vez, um helicóptero aparece do lado de fora da casa e metralha ele. Aí, sabendo exatamente cada evento do dia, Roy se esconde atrás de uma pilastra, pega uma faca e joga na cabeça do atirador, que é finalizado e deixa a metralhadora atirando descontroladamente. Mas isso não é um problema para Roy, já que ele sabe exatamente onde pisar e se senta no sofá, se lembrando de como era sua vida antes de tudo isso acontecer, já que aparentemente ele tinha uma vida feliz e uma linda esposa, ou melhor, ex. Infelizmente, o momento de lembrança acaba quando o helicóptero desgovernado bate no apartamento, e o cara precisa se jogar pela janela para evitar a explosão que terá. Então ele cai em um caminhão e sai dali, e vale lembrar que ele errou esse caminhão mais de 20 vezes, e bom, essas vezes não foram nada agradáveis. Depois disso, ele rouba um carro de luxo e começa a ser perseguido por Penny e Esmeralda, ou qualquer que sejam seus verdadeiros nomes. Aí uma perseguição nível Velozes e Furiosos começa pelas ruas da cidade. E não, na verdade não é bem assim, já que rapidamente Roy bate em um ônibus e vai de base. E a propósito, essa foi sua vida número 139. Então voltamos para a tentativa de número 79. Aqui Roy ainda não havia gravado a maioria das coisas. Ele finaliza o Senhor Bom Dia e bate o pé na cama. Por conta disso, ele perde o tempo das coisas e é metralhado pelo atirador no helicóptero. E apesar de sempre repetir com pequenas alterações, a única coisa que continua igual é que Roy nunca chega ao fim do dia. Independente do que aconteça, Roy sempre vai ver se no céu tem pão antes que o dia acabe. E mesmo que ele não saiba o motivo, os mercenários ficam atrás dele, assim como os youtubers ficam atrás do seu like. Aliás, já vai deixando o seu aí, né, para evitar que você fique preso em um loop temporal. Enfim, na tentativa 37, ele conseguiu sair do apartamento e acabou tomando um tiro na testa. Já na tentativa 69, ele foi decapitado pela belíssima espadachim Guan Yin, que sempre fala uma frase de efeito após finalizar o cara. E pessoalmente, aqui a melhor morte sem dúvidas foi quando ele estava em um estacionamento e acabou sendo explodido por um anão. Além disso, ele também já se encontrou com o seu sósia mercenário e com dois gêmeos carecas que parecem uma mistura de The Rock com o pai do Chris. E mesmo que ele consiga superar esses obstáculos, isso não importa, já que Roy sempre se dá mal. Porém, o cara nunca conseguiu descobrir o motivo desse loop temporal. Por isso, na tentativa de número 48, ele decidiu ligar para o escritório de sua ex-esposa, Gemma Wells. Mas quem atendeu foi o coronel Clive Ventor, o chefe da Gemma, que avisa que infelizmente a mulher sofreu um acidente no laboratório e acabou vindo a óbito. Só que o cara nem tem tempo de sofrer, já que os gêmeos chegam ali e dão tiros de bazuca nele. E apesar de Roy ter certeza que isso não foi um acidente, ele ainda não viveu o suficiente para descobrir a verdade. Já na tentativa 140, Roy consegue passar do ônibus após fazer uma manobra arriscada e dirige em alta velocidade fugindo de Penny e Esmeralda, que tentam de todo jeito finalizar o alvo. Mas como ele se tornou um ótimo motorista depois de tantas vidas, o cara consegue fazer manobras até a hora em que pega o lança-granada delas e usa contra as próprias. Depois disso, ele vai ao bar do Jake, bebe 2 garrafas de Baijiu e conversa com Dave, um especialista em segurança para uma empresa privada, que discursa a mesma coisa em todas as vidas de Roy, tornando-o insuportável. E a única razão para ele continuar indo até esse bar é por conta de Sifu Daifang, uma famosa esgrimista chinesa que já foi campeã mundial 12 vezes, e é a crush de Jake. Pelo menos existe uma coisa nesse bar que faz bem para o Roy, já que não importa quantas vezes ele tenha visto, Roy sempre ri do garçom que escorrega e derruba tudo. O problema é que sempre que chega o horário de 12h47, todos os mercenários chegam ali e finalizam juntos o pobre coitado que nem tenta resistir. E caramba, honestamente, eu acho que a luta mental que esse cara está tendo para não colapsar é bem mais difícil do que as lutas físicas que ele enfrenta. Só de imaginar o tanto de dor e pressão psicológica que Roy está sentindo já dá um desânimo. Imagina como seria acordar todo dia como uma pessoa tentando te esfaquear ainda na cama. Essa preparação física e mental que Roy tem é sem dúvidas devido à sua experiência em combate e treinamento intenso, pois uma pessoa normal em seu lugar provavelmente colapsaria após poucas tentativas, ou perderia a esperança depois de não conseguir entender como acabar com a situação. Pelo menos agora o cara tem uma pista da direção em que deve seguir. Nesse momento, voltamos para ontem, o ontem fora do loop temporal no caso, e vemos o que aconteceu antes de tudo. Roy foi até a empresa de sua ex-esposa para fazer uma visitinha, por isso ela pede para que seus colegas saiam do laboratório, e os amantes ou ex-amantes se abraçam. Porém, ela não fica muito feliz com ele ter ido ali sem avisar, mas sem perceber isso, o cara pega seu currículo e entrega para a mulher, pois ele estava sem trabalho desde que saiu da Força Delta, e ela falou sobre uma tal oportunidade. O que ele não percebe é que Gemma fica insegura com as câmeras de segurança do local, então
Então ela lhe chama para um canto e tira suas medidas. Com isso, os dois começam a conversar a respeito da vida e do trabalho dela, com Gemma contando que o projeto pela qual ela é responsável é tão importante que já trabalha nele há mais de 5 anos, pois é uma máquina que pode distorcer o espaço-tempo e destruir todo o planeta. Além disso, fica claro que existe um dilema acontecendo na vida do ex-casal, pois eles tiveram um filho e esse garoto nunca soube que Roy era seu pai, já que o soldado estava sempre em viagens e perdeu praticamente todo o crescimento do menino, aparecendo só de vez em quando. Porém agora Roy tem o desejo de consertar as coisas. Só que o coronel, que estava vendo tudo pelas câmeras de segurança, não gosta de ver a cientista falando tanto sobre o projeto e manda seu agente ir até lá. Então Brett vai ao laboratório, diz que o local é restrito e que não está contratando. Aí ele pega o currículo do soldado e leva ao seu comandante, que vê o currículo e entende que esse capitão do exército pode representar perigo. Por isso ele ordena que Brett investigue o cara, que caso pareça ser uma ameaça, alguns mercenários sem ligação com eles deveriam ir à caça do homem. Ao mesmo tempo, no laboratório, Gemma explica que quem estava contratando era ela, pois precisava de um segurança urgentemente. Aí ela pega o cabelo e o sangue de Roy, diz que o cara deveria checar o presente que ela mandou e sussurra o nome Osiris em seu ouvido, logo antes de ser escoltada para fora da sala, e ficando claro que tem coisa errada ali. Depois disso, Wells é levada à sala do coronel, onde é questionada sobre o projeto. A mulher responde que em no máximo 2 semanas ficará tudo pronto, e o cara não fica nada feliz com o rumo das coisas. Por isso começa o interrogatório a respeito de Roy e sobre o que ela anda falando por aí. Então ele pede para que Gemma se sente no sofá e começa a contar uma história de quando estava em uma missão suja no meio de uma floresta, enfrentando homens sem higiene e que lutavam apenas com machetes. Apesar dos inimigos parecerem selvagens, eles conseguiram eliminar todo o batalhão que estava com Clive e continuaram a persegui-lo. E o ponto-chave da história é enquanto estava se escondendo, ele viu um enorme javali se aproximando dali. O bicho era tão feroz que até os inimigos preferiram se retirar daquela região. Mas foi nesse momento que uma Python de 2 metros apareceu e atacou o javali. Ela o sufocou por horas até que terminasse de engoli-lo, e Clive diz que mesmo após um ato tão brutal, a cobra continuava com frieza nos olhos. Porém, ao contrário do que parecia, isso não foi um simples ataque, porque logo em seguida ele vê que o javali ia esmagar os ovos da Python se continuasse andando. Ou seja, aquilo foi apenas a cobra protegendo seus filhos. Ela cometeu um ato brutal apenas para proteger seus ovos. E se você não entendeu a metáfora, Clive quis dizer que se a doutora continuasse andando e chegasse perto de esmagar aquilo que ele protege, ela teria que ser eliminada. Por sorte, o coronel apenas coloca medo em Gemma e a libera. E apesar de ser uma doideira imaginar uma Python engolindo um javali, isso até que é possível. Afinal, existem relatos dessas cobras engolindo até mesmo pessoas. Pois é, pessoal. Na Indonésia, foi registrada uma história de uma mulher sendo retirada de dentro da barriga de um desses animais gigantes. Porém, não precisa sair finalizando toda a cobra que você ver por aí, tá bom? Esses casos são bem raros, e é improvável que aconteça com um ser humano de estatura média. A senhora provavelmente tinha 1,50 m e ombros pequenos, além, é claro, da Python ter seus 7 metros, realmente uma gigante. E vale lembrar que as serpentes colaboram e muito para o equilíbrio do nosso ecossistema, além de serem nossa aliada no controle de doenças e de combaterem os ratos que são considerados pragas. Mas enfim, voltando ao filme. À noite, Roy está em um bar bebendo com Alice, uma dentista que ele acabou de conhecer. E quando a garota sai para ir ao banheiro, a barista Gabrielle e ele começam a conversar. Aparentemente os dois têm um passado e se conhecem bastante. Mas apesar de terem encontros casuais, Gabrielle diz que os dois nunca poderiam dar certo, pois o cara ainda ama outra mulher. Nesse momento, o telefone do bar toca. Do outro lado é Emma querendo falar com seu ex-marido. Mas enquanto o cara pergunta desesperado o que está acontecendo, ela coloca o DNA dele em uma cápsula e diz que fará algo insano. Porém, ela não consegue falar mais nada, já que o coronel está ouvindo a ligação e corta a conexão. Após isso, na tentativa 141, Roy elimina o Sr. Bom Dia e se lembra do tal presente que Gemma lhe enviou. Ele vai checar e vê que era um livro, porém isso acaba fazendo ele perder o timing das coisas. E bem, uma metralhadora aparece na janela, e o resto vocês já sabem. Já na tentativa 142, Roy tem sucesso em pular no caminhão para fugir da explosão. Depois disso, ele rouba o carro, foge de Esmeralda e Pan, e acaba batendo no ônibus, mais uma vez. Aí tudo recomeça na tentativa 143. Dessa vez ele passa pelo ônibus e consegue desviar dos tiros de granada de Pan. Além disso, o cara percebe um botãozinho escondido, e quando ele clica nele, o carro liga o turbo e vai em velocidade máxima, o que faz ele perder a entrada para chegar no bar do Jake. E isso é muito ruim, pois como foi visto na tentativa 51, sempre que vai para outro lugar, ele acaba sendo encontrado por Smile, que lhe acerta com um arpão e o leva para dar uma volta de caminhonete pela
pela cidade. A parte ruim é que Roy vai arrastado pelo lado de fora. Bom, na tentativa 144, Roy vai a um local calmo para que consiga ler um pouco o livro que ganhou de Gemma. O livro era sobre a história de Osiris, e digamos que o cara não entendeu nada, só que ele não foi ali à toa. Afinal, o local era um ponto de encontro de adolescentes, e ali no meio deles, Roy vê Joey, seu filho, comprando algo suspeito e indo embora. Por isso, ele decide segui-lo até uma loja de videogames retrô. Lá dentro, Roy encontra o garotinho se preparando para jogar Street Fighter. Roy chama a atenção de Joey e pergunta o que ele estava fazendo ali e o que havia comprado anteriormente. O menino até tenta enrolar, mas rapidamente confessa que estava ali só para jogar, já que sua mãe não estava em casa, e fala que não tinha comprado produtos ilícitos, mas sim trocado algumas cartas de RPG. Roy vê que não era nada demais e chama o garoto para ir comer alguma coisa, e como a tela estava toda quebrada, ele aceita. Aí durante a caminhada, Joey menciona que sua mãe fala bastante de Roy, e por conta disso, o menino pergunta se o cara é um super agente igual o Liam Neeson em Busca Implacável, e obviamente o soldado diz que é ainda mais maneiro. Pouco depois, eles chegam ao lado de fora, e Roy se prepara para contar ao garoto o que aconteceu com Gemma, porém ele se distrai ao ver uma tela marcando 12h50, 3 minutos a mais do que ele já viveu. Após pensar um pouquinho, ele percebe que está sendo rastreado, por isso nunca consegue fugir. Então ele pega o garoto e tenta sair correndo, mas é inútil, já que os soldados o enchem de bala. E em suas últimas palavras, ele revela que é o pai do garoto. Em seguida, ele acorda, elimina facilmente o Sr. Bom Dia e vai até o bar, onde ignora Jake e vai ao banheiro procurar o tal rastreador que está em seu corpo, mas acaba não achando nada. Então ele sai do banheiro e pergunta para Dave se o cara sabia sobre os rastreadores corporais. O cara não perde tempo de se exibir e fala que sabe tudo sobre isso. E como é um especialista, Dave diz que se fosse colocar um implante de rastreador em alguém, sem dúvidas implantaria no dente molar. Com isso, Roy se lembra que no dia anterior do loop, ele foi ao dentista, que não era ninguém menos que Alice, e que ao lado dela havia um homem grandão e bem suspeito. Pensando nisso, o cara pede bebidas fortes e 2 alicates para Jake. Então ele e Dave vão até o fundo do estabelecimento arrancar alguns dentes para ver onde poderia estar aquele implante. E bom, isso sem dúvidas doeu muito, já que até o perito em segurança se contorcia vendo a cena. Para seu azar, Roy só encontrou o dente suspeito em uma segunda tentativa. Depois disso, eles quebram para olhar dentro e sem surpresas acham um rastreador. Aí o sósia de Roy entra ali e termina com o serviço. Assim, né, pessoal, eu não queria falar nada antes para não entregar algumas coisas, mas como um veterano das forças especiais, experiente e habilidoso, Roy já deveria ter suspeitado há muito tempo de que alguma forma estava sendo rastreado, né? Será que ele nunca pensou como era possível que sempre fosse encontrado? Ou será que era a Baijil no sangue dele que estava lhe impedindo de pensar? E assim, por mais difícil que fosse conseguir isso, Roy poderia muito bem tentar pedir uma ajudinha para Dai Feng. Mesmo que ela seja uma atleta olímpica, não muda o fato dela ser uma das melhores espadachins do mundo. Sem dúvidas, isso seria uma ótima ajuda para alguém que luta sozinho há tanto tempo. Então, o capitão acorda mais uma vez, elimina o Sr. Bom Dia e segura Alice para perguntar quem foi o responsável pelo rastreador, que segundo a mulher, foi o capanga Brett. Sabendo disso, Roy vai até o bar, pega uma bebida, 2 alicates e arranca o dente com o rastreador. Aí ele monta uma armadilha usando seu dente como chamariz e consegue chamar Pen para um lugar isolado. Lá ele pega a mulher de surpresa e começa a interrogá-la, mas não sem antes pegar a arma de 750 mil pratas que ela usava. O mais estranho de tudo isso é que essa pistola era uma arma do cara do bigodinho, aquele mesmo. E bom, como uma forma de vingança pelo que aconteceu em 1940, Roy usa essa arma para finalizá-la. Após isso, ele vai atrás de Smile e faz com um cara o mesmo que já lhe aconteceu na vida de número 51, como uma bela forma de vingança. E bem, ele vai empilhando corpos para se livrar de todos os seus perseguidores. Só que enquanto se livrava dos corpos, o telefone de um dos mercenários toca com a ligação de Brett. Então Roy explode seus inimigos e atende a chamada. Ele fala que já se livrou de todos os assassinos e que agora está indo atrás dos 2 últimos. Só que quando ele vai fazer isso em grande estilo e entrar pela porta da frente, tudo dá errado. Ele bate o carro e acaba sendo facilmente finalizado. Assim a tentativa recomeça no dia 146. Mas dessa vez, Roy dá um jeito de lançar o carro por cima do muro da empresa e consegue chamar a atenção dos guardas. Aí ele entra sorrateiramente e explode o carro quando os inimigos chegam perto para verificar. No entanto, Brett aparece de surpresa para acabar com Roy, que antes de ir de base fala a clássica frase do Capitão América: "Eu posso fazer isso o dia todo". Se bem que a frase "eu posso fazer isso todo dia" faria mais sentido, né? Pois bem, na tentativa seguinte ele vai atrás do seu sósia, o elimina e assume sua identidade. Assim ele consegue passar na inspeção da empresa e entrar sem ser reconhecido nas instalações, o que não adianta muito, já que sua credencial é negada no elevador e um soldado acaba com a sua vida. Em seguida, Roy faz tudo de novo e entra na empresa, só que dessa vez ele consegue finalizar o capanga e pega a arma dele, o que para seu azar também não dá em nada, já que logo em seguida ele acaba cercado e vai jogar no gigante, e na próxima tentativa acontece a mesma coisa. Com isso ele adquire experiência e consegue usá-la a seu favor na vida seguinte, pois ele
finaliza 4 guardas e consegue entrar no escritório de Clive. Lá ele se encontra com Guan Wen e planeja recriar a clássica cena onde o Indiana Jones atira no seu oponente que usava armas brancas. A diferença é que a arma estava sem balas. E aí, por conta disso, a Guan Wen lhe transforma em um espetinho. E segundo o próprio Roy, isso só não doeu mais do que aconteceu na sua vida número 15, onde o coitado tomou um tiro na Holanda. Ou melhor dizendo, nos Países Baixos. Caramba, hein, pessoal? Confesso que só de imaginar essa última parte já é possível sentir a dor do coitado. E pra quem não sabe, é possível sim ir de base caso machuque seriamente os amiguinhos ali de baixo. Pois é, rapaziada. Não é apenas a dor excruciante e o inchaço que acontecem, não. É importante dizer que eu não estou nem falando sobre um tiro. Um chute forte ou uma batida traumática pode causar uma série de complicações além da dor de outro mundo. Então, a única coisa que eu posso dizer pra vocês é: protejam o seu coleguinha como se a sua vida dependesse disso, porque em alguns casos, realmente depende. Bom, continuando. Nas próximas 5 vezes, o cara tinha bala na agulha, e na verdade até mesmo usou metralhadoras contra a jovem. Porém, ela se mostrou muito habilidosa e conseguiu eliminá-lo repetidamente. Até que na tentativa 156, Guan Wen não acaba com a sua vida, pois Clive aparece pessoalmente para bater um papo com o invasor. E após um discursinho bem meia boca de que se vê no lugar de Roy e lhe admira por ter chegado tão longe, Clive acaba soltando algo sobre o eixo de Osiris, a máquina que teria o poder de recriar a história. Assim que é finalizado, Roy percebe que de alguma forma Gemma conseguiu colocá-lo dentro do tal fuso de Osiris, e o único que sabe disso é ele mesmo. Então ele decide ler o livro que ganhou de presente, e percebe que agora é Osiris, o deus da morte e do pós-vida. E percebendo que Gemma o colocou nisso porque acreditava nele, o cara fica bem mais animado e decidido. Com isso ele refaz tudo até chegar na parte do restaurante. Lá ele arranca o rastreador, vai falar com Dai Fang e pede para que ela lhe ensine a lutar com espadas. A mulher parece gostar dele e aceita ajudá-lo, porém avisa que um dia irá embora para a China. Assim, na tentativa 158, Roy começa sua luta para aprender a lutar contra Guan Yin. Então as vidas vão passando e Roy se torna cada vez melhor na arte da esgrima, até que na tentativa de número 198, ele se torna um verdadeiro espadachim. Por isso, em sua vida de número 200, Roy vai até o escritório de Clive para lutar contra Guan Yin. Ele abandona as armas de fogo e escolhe uma das espadas que estava na parede. E assim que a luta começa, vemos que o cara se tornou praticamente um protagonista de light novel chinesa. Ele facilmente arranca uma parte do cabelo da mulher e luta contra ela como se fosse um professor ensinando um aluno novato. Além, é claro, de sua força física ser bem maior. Tudo vai bem até que uma hora Guan Yin consegue desarmá-lo, mas o cara faz praticamente um passo de dança e usa a espada da própria para acabar com ela. Aí no final, Roy diz que sua oponente tinha os olhos, mas não enxergou o Monte Tai. Brincadeira, ele fala a frase de efeito dela mesmo, só que essa frase seria uma boa referência. Afinal, ela é muito usada em histórias chinesas para representar aquele momento em que alguém não enxerga a própria insignificância perante outra pessoa. Enfim, assim que isso acontece, Brett aparece ali metendo bala no cara. Por isso, Roy se esconde com Guan Yin atrás de uma pilastra. E quando Brett vai atrás dele, o capitão enfia uma espada na testa do capanga e transforma ele em um unicórnio de 2 metros e 180 quilos. Depois disso, Clive e Roy entram numa briga corpo a corpo, onde Roy usa a espada e golpeia a mão do cara. Clive não consegue entender como todos seus planos deram errado, e Roy explica que Gemma lhe colocou dentro do fuso de Osiris, o que finalmente dá uma luz para o coronel. Ficando claro que Roy está nisso para impedir que seu inimigo se torne o ditador do mundo, podendo fazer o que quiser e quando quisesse. Nesse momento, Clive revela que se morrer, ninguém poderá salvar Joey. E aí Roy percebe que tem algo de errado nisso, então ele finaliza seu rival e vai atrás de seu filho. Só que ao chegar na loja de games, ele percebe que já era tarde demais. O cara até tenta passar pelos policiais para ir vê-lo, porém nesse momento uma explosão acontece quando uma onda de energia vindo de Osiris consome tudo. Porém, depois de ver que não conseguiu salvar nem a sua amada nem o próprio filho, Roy começa a se sentir ainda mais desmotivado e apenas se deixa ser finalizado até a tentativa 216, quando ele finalmente se recupera, pelo menos um pouco, e acaba com o Sr. Bom Dia. Após isso, Roy recomeça tudo de novo, mas dessa vez rouba o carro e vai até seu filho. Afinal, se não tem como ganhar isso, é melhor aproveitar. Então o cara aborda o garoto e diz que também está indo jogar alguns clássicos dos anos 80, e que se a mãe do garoto ficar irritada com isso, ele vai cobri-lo. Assim, os dois se aproximam ainda mais e vão curtir a companhia um do outro. Além disso, nesse tempo de qualidade com seu filho, Roy percebe que é esse tipo de vida que ele quer ter com sua família. E claro, dezenas de vidas se passam dessa forma. Já na tentativa 249, Joey fala que gostaria de ir velejar com a sua mãe e com Roy. O capitão obviamente adora a ideia, mas decide perguntar ao garoto se ele já sabia no que Gemma trabalhava. Dessa forma, a dupla troca algumas palavras sobre o fuso de Osiris e sobre o motivo da mulher não ter ido para casa ontem à noite. Aí nesse momento, o menino revela que sua mãe ligou para ele nessa manhã, o que é bem estranho. Então, Roy vê o histórico de chamadas do garoto e descobre que Gemma ainda estava viva pouco depois da hora em que ele sempre acorda pela manhã. Ou seja, naquele momento, Clive ainda não havia dado um jeito nela. Só que enquanto o cara pensa nisso, a onda de energia
vem mais uma vez. Assim, o dia reinicia. Nessa tentativa, Roy invade o laboratório pegando Brett e Clive investigando o que Gemma havia feito com o fuso de Osiris. Ele distribui bala e interroga o capanga, que apenas diz que Gemma havia iniciado a máquina. E aí, enquanto Clive ri percebendo que Roy estava no fuso de Osiris, o capitão olha para a tela da câmera de segurança e vê que Gemma ainda estava viva às 7h14, 14 minutos depois que ele acorda, o que significa que ele pode salvá-la, e isso deixa o cara bem mais animado para recomeçar. Por isso, em sua próxima vida, Roy se livra do Sr. Bom Dia e sequestra o helicóptero para ir à empresa. Ao chegar lá, ele apaga o piloto, pega a minigun e invade o escritório. Roy vê pelas câmeras que os mercenários estavam chegando e espera por eles do outro lado da porta. E aí, no momento certo, ele usa a metralhadora para descer chumbo nos assassinos. Após isso, o capitão pega a espada de Guan Yin e vai pelas escadas atrás de sua amada. Ele também distribui bala nos seguranças, para que possa passar no maior estilo John Wick, chegando no exato momento para resgatar Gemma e finalizar os dois inimigos. Gemma agradece que ele tenha vindo, mas se mostra preocupada em saber quantas vezes ele fez tudo isso. E para não preocupá-la, Roy diz que foi só uma. Infelizmente, a mentira acaba quando ele deixa escapar que todos que foram atrás de Joey na loja de games estavam mortos. Afinal, como ele saberia de tudo isso em uma vida só? Sabendo que não adianta mais esconder, Roy conta tudo o que descobriu sobre o seu filho nas inúmeras vidas. E isso deixa Gemma bem emocionada, ao perceber que o cara realmente estava interessado em participar da vida do garoto. Porém, nesse momento, Roy se lembra do que precisa fazer e pergunta como faz para consertar as coisas. Só que tudo o que Gemma sabe são as teorias. Afinal, ela nem sabia se o fuso funcionaria mesmo. Teoricamente, Roy deveria entrar na máquina e ficar nela. Isso faria com que o fluxo do tempo, misturado com o seu DNA que foi colocado ali, recomeçasse tudo. Porém, Roy também pode acabar sendo desintegrado e sumindo para sempre. No entanto, isso não o assusta, pois ele sabe que se não entrar, as coisas podem ser muito piores. Assim, ele pede que Gemma o beije e diga palavras amorosas. E bem, é isso que a mulher faz. Aí os dois se despedem e Roy entra na máquina, que começa a embaçar tudo e fim. Pois é, pessoal, o que aconteceu em seguida fica para a nossa imaginação. Eu pessoalmente prefiro acreditar que Roy conseguiu consertar as coisas e teve a chance de viver feliz com a sua esposa e filho. Afinal, depois de sofrer tanto e salvar o mundo, o cara merece um descanso e um pouco de felicidade, né? Pois vale mencionar que se ele se lembrou até mesmo de onde as balas iriam estar, a dor que ele carrega deve ser surreal. Fala, galera! Vocês acham que conseguiriam passar por tudo isso sem desistir? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto. Sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games. E se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.